Vamos lá. Deu tilt aqui, vamos ver se agora dá certo. Agora sim. Agora vai dar certo. Alessandro Medeiros. E aí, galera, boa noite. Tudo bem? Grande Alessandro! Fala, E tudo aí, bom, Henrique? meu amigo quase covídico. Cara, que susto, hein, meu? Pô, sem dúvida, né, cara? Doideira, né, meu irmão? Conta pra gente como foi esse babado todo, pro pessoal que tá assistindo. Eu acho que o pessoal ficou preocupado. Eu recebi muita gente perguntando pra mim como é que você tava, como é que você tava, como é que você tava. A galera tá te acompanhando mesmo e querendo saber tudo desse processo todo aí. Legal, obrigado a todos aí pela preocupação. Eu comecei a me sentir mal numa quarta-feira, depois que eu fiz o treino de natação, e na quinta-feira, depois do trabalho, eu já estava bem com uma febre bem alta e a garganta inflamada, e fui no médico e ela não tinha me passado um antibiótico, mas na sexta-feira eu piorei. E me liguei para lá, eles me deram antibiótico e fiz o teste de Covid também nesse momento. E, enfim, o antibiótico funcionou muito rápido e no sábado, no final do dia, eu já estava bem melhor. E na segunda-feira já tinha. Eles me ligaram falando que não era Covid, eu já estava bem melhor, Henrique. Foi um Ainda bem, susto. né, cara? Foi um susto. Porque se É, você. eu, O que que aconteceria se você tivesse com Covid, Alessandro? Assim, na prática, tu ia passar pelo menos umas 2 ou 3 semanas de molho, né, cara? Cara, então, foi, como eu te falei, o Covid, essa história de Covid, assim, sempre me deixou com um pulga atrás da orelha. E foi a primeira vez que eu abri online e pesquisei sobre isso, cara. Eu Uhum. só ouvia as notícias, né, e assimilava os comentários, enfim. Mas a primeira vez que eu a fundo entrei, né, e quando eu estava fazendo a minha pesquisa, pelas orientações do médico aqui na Flórida, explicou que quando você tem uma febre rápida, chegando rápida, uma inflamação na garganta, muito rápida também, os sintomas vindo muito rápido, isso não era o Covid. Isso eu falei assim, pô, então é comigo, porque vem muito rápido. Ele explicou que o Covid vem mais devagar, né? Os seus sintomas é sentido mais devagar. Tem E, uma fase de latência, né? Que uhum, você, tipo assim, não sente nada, mas transmite. Tem um babado desse isso, aí. isso, cara, isso mesmo. Enfim, aí eu fiquei mais tranquilo, cara. E a partir dessa leitura que eu fiz, aí li em outras fontes também e afirmaram a mesma coisa. Bicho, na verdade eu estava bem mais tranquilo, achando que não fosse. Mas se fosse o Covid, cara, eu teria que ver qual o tipo de danos que ele teria que me causar, né? Enfim, pelo protocolo que eu vi, sem dúvida nenhuma, eu ia ficar 2 semanas parado e ia No atrapalhar mínimo duas muito. semanas você ia É, ficar parado, né? Nessa proximidade da corrida ia ser complicado, né? ia ser complicado. A gente teria que avaliar isso muito melhor, né, cara? Teria que avaliar isso daí. Mas Nós graças a estamos o quê? Deus não foi. Ainda bem, né, bicho? Nós estamos há 4 semanas, né? Isso, estamos há 4 semanas, cara. Do dia D. Do dia D, isso aí. Legal, Mas legal já voltei demais. forte, já voltei aos treinos, estou bem demais, estou me sentindo muito Não, bem. Sem não dúvida teve nenhuma, nenhuma Henrique. sequela? Você não sentiu, Não, assim, uma não, cara. dificuldade de voltar aos treinos? Não, eu voltei devagar por eu me conhecer e é uma coisa mais inteligente a se fazer, né? É óbvio. Claro, claro. Mas ontem eu já voltei fazendo treino total, enfim. Mas nos 2 primeiros dias foi bem devagar. Massa, Enfim, massa. é legal porque assim, a gente levou esse susto e é interessante que a gente já estava assim, cara, foi assim, nós, eu, você, a Letícia, a gente chegou na conclusão que o índice calórico estava muito baixo e a Uhum. gente reajustou isso daí, mas só que não deu tempo, né, cara? Pois é, não deu tempo Foi uma virose que me de pegou e testar falou mesmo, assim, né? isso, perfeito, não deu tempo de meu corpo reagir a Sim, sim. esse aumento de calorias, né? É. Eu tinha feito já 4 dias só do aumento da suplementação,
Uhum. Então não deu tempo, aí o vírus veio e me pegou antes. Cara, ainda bem que não era Covid, porque 2 semanas de molho, faltando 4 semanas para a prova, ia atrapalhar É, muito o teu treinamento. Provavelmente sem até, dúvida. cancelar a corrida, né? Isso, até adiar, né? Nesse E a momento agora gente tem que correr com 3 máscaras, né? a gente teria que adiar esse nosso projeto, né? Teria que ir E, mais e para frente, né? tem estudos até aqui, os atletas americanos, alguns que pegaram Covid, com o tempo livre, que eu fiquei estudando bastante, né? Não só o Uhum. Covid, mas outras coisas, enfim, deu para colocar a leitura em dia, relatando que tem atletas que teve problemas pulmonares, né? Atletas de alto nível aqui, de futebol americano, beisebol, enfim, que tiveram problemas pulmonares após o Covid, né? Aham, Então é aham. complicado, né? Complicado bastante. E assim, nesse caso aí, a gente não tem nem como fazer, porque precisava conhecer o perfil dos caras, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que têm problemas relacionados com o Covid, né, que tem sequelas pulmonares, que acabam indo para UTI, essa coisa toda, são pessoas que têm uma condição metabólica ruim, né? Isso, E a gente sabe que via de regra os atletas não têm uma condição metabólica boa, porque o foco, principalmente dos atletas profissionais, né, esses que estão na lida para ganhar, né? uhum. Eles não estão Ganha pão. muito focados na questão da saúde, eles estão focados mais na questão do Isso, rendimento, né? O que for para isso. rendimento, fantástico. O que for para saúde, se baixar o rendimento, não é utilizado. Então a gente não Não, sabe se um cara desse, por ser atleta, ele não tem de repente uma resistência à insulina, uma resistência periférica à insulina, né? Se entope de perfeito. carboidrato para poder ter a energia e aquela coisa toda. Então a gente fica sem saber se é uma questão do vírus ou se é uma questão do organismo da pessoa, né? Perfeito. E é interessante que alguns, aqui no trabalho, alguns do trabalho, alguns americanos, enfim, as pessoas que eu conheço, né, falam, mas você ficou doente, mas como é que pode? Você não está numa dieta aí, tal, tal, tal. Eu falei, cara, a dieta carnívora, ela melhora vários fatores da sua saúde, Mas não mas deixa te dá você Highlander, superpoderes né, não, bicho? cara. Porra, Não dá. Eu falei assim, as pessoas confundem as coisas. confundem, Então não dá exatamente. certo. Eu falei, como assim não dá certo? Sou uma pessoa de osso e de Porra, músculo, cara, normal. não vai virar o super-homem, cara, um É Highlander, isso, né? cara, Só morre se gostaria. cortar a cabeça, né? Isso. Não Eu existe falei, isso, pô. eu gostaria muito, mas, enfim, mas não é por aí, cara. Não é por Mas aí. isso, Tanto que eu voltei muito rápido, né? Eu pois é, voltei ao cara, durou um normal. final de semana, né, a brincadeira aí. Isso, numa dieta normal, ocidental, americana aqui, de hambúrguer, enfim, processados, eu estava perdido. Eu ia ficar muito mais tempo, né? Sem Eu dúvida nenhuma. tava exatamente lendo um pouco e hoje, e esse assunto entrou em questão, o assunto, essa dicotomia que se cria hoje em dia. É assim, ou você está no branco ou você está no preto. Isso, Não existe cinza. Então, quer dizer, se você não está comendo aquela dieta que você diz que adoece, que você diz que causa mal e tudo mais, que é a dieta padrão americana, você está fazendo a dieta carnívora, então você não pode adoecer, você não pode, isso. sabe? É tipo como se não, como se, sabe? É uma coisa totalmente antifisiológica. As pessoas elas não conseguem raciocinar que a gente só pelo fato de a gente estar comendo melhor, isso não nos torna imune às doenças que podem acontecer, né? Diabetes, câncer e qualquer outra, mas nos torna muito menos provável de pegar, de ter Perfeito. esse tipo de problema. Mas isso não significa que não vai ter. A gente não pode desconsiderar outros fatores. Por exemplo, você é um cara que tem um estresse oxidativo gigantesco, né? Uhum, E isso é um uhum, fator que, por um lado, é bom, por conta uhum. da sinalização do corpo e tudo mais, mas por outro lado é ruim. Então, quer dizer, você também não é uma pessoa que não está sujeita a esse tipo de coisa também. Né? Então, Perfeito. esse pensamento de que o fato de você fazer uma dieta que você diz que é melhor te torna imune, vulnerável, à prova de bala, né? Isso é um pensamento Ah. muito. Enfim, eu até falei com um dessas pessoas, falei, cara, não faço o que eu faço, cara, porque o que a gente conversa, ele ouve nossas lives, ele vai no nosso podcast e ouve também. Aí eu falei assim, não, o que a gente está falando aqui é para atleta, atleta. E eu Exatamente. ouvi você até numa live sua, seu podcast com um cara de Portugal.
Sim, deixando bem claro isso. Uma pessoa comum, não na dieta carnívora, não tem muita necessidade nenhuma, acho quase zero de suplementação, alguma coisa. sim, exatamente, Mas exatamente. atleta, a gente está fazendo, Henrique, a gente está fazendo uma coisa pioneira no mundo, não existe, Exato, nunca ninguém exato, fez. Então, a exatamente. gente está se encontrando, a gente reajustou nossas calorias aí para esse desafio, enfim, tá tudo assim, tô anotando tudo, tô vendo tudo, enfim, isso daí vai sair depois uma amostra, né? Não vai sair um estudo, infelizmente, mas vai sair uma amostra a gente pode agora ter uns parâmetros. Você é um atleta carnívoro de ultra distância. Agora, então vamos seguir esse procedimento aqui Isso, que deu isso. certo, enfim, né? É. As pessoas confundem. Eu falei, não me segue, cara. Não, não faz o que eu faço, porque não é a sua, Não não é é você. padrão, não é Não é padrão. padrão, isso. E ele é O- gordinho, sabe? Pois Ele, é, cara. O cara é ele, gordinho, tem síndrome metabólica, tem resistência à insulina. Porque assim, como é que é a coisa para ficar bem claro para o pessoal que está vendo a gente? Você tem que diferenciar quem você é dentro dessas três categorias. Categoria número um, a maioria da população. Síndrome aham, metabólica, resistência à insulina, né? Excesso de peso, circunferência abdominal elevada, dislipidemia e por aí vai. Essa é a maioria da população. Essas pessoas, elas têm que usar a dieta de forma profilática, não, de forma a tratar as circunstâncias e as patologias que acometem esse tipo de pessoa nesse momento. Então, se você tem qualquer uma concordo. dessas coisas, se você está com excesso de peso, se você tem síndrome metabólica e resistência à insulina, não comer carboidrato, por exemplo, até mesmo que seja um carboidrato natural, não processado, como de uma batata doce ou do mel, é fundamental para você, porque isso vai te ajudar a reverter o quadro que você se colocou. Isso. Tá entendendo? Aí, esse é um caso. Aí, o outro caso é o quê? O outro caso sou eu, por exemplo. Não sou um atleta de ultra distância, sou um cara que pedala 10 quilômetros e levanta o pezinho no quintal de casa. Tá? Não tenho Uhum. síndrome metabólica, não tenho resistência à insulina, sou um cara saudável, não tenho diabetes, não tenho hipertensão, não tenho nada disso. Eu preciso restringir carboidrato? Só se eu quiser. Eu posso tomar mel, eu posso comer uma batata doce, Perfeito. né? Eu não vou Uhum. comer a batata frita, eu evito o É. veneno. Os Tá? processados, Né? enfim. Os Aham. Uhum. ultraprocessados não pode estar em nenhum padrão. E aí É. vem o outro extremo, que o outro extremo é você, é um atleta. Eu considero você um atleta profissional, porque você lida com isso profissionalmente. Você tem uma demanda energética, calórica, nutricional gigantesca. Então, é um ou outro princípio. Então, não adianta eu querer Um jogar outro, para o gordinho o que eu faço contigo. Entendeu? outro E esse perfil, né? é outro perfil, é um erro que eu vejo muito as pessoas, os nutricionistas cometerem, e nutricionista bom, nutricionista de nome, tá entendendo? É trabalhar com um protocolo para atleta para o gordinho que está querendo perder peso, que não vai para academia 3 vezes por semana. Aí, Prescrever a mesma aí suplementação, mesma né? Uhum. suplementação, mesmo manipulado, mesmo tipo de Uhum. pré-treino, mesmo tipo, sabe? O cara nem precisa de Perfeito. pré-treino, o cara não É. precisa de nada disso. Né? Então a gente tem que, se a gente vai categorizar, a gente tem que categorizar e os protocolos são diferentes. Porque o foco é o resultado que a pessoa está querendo. Perfeito, Né? perfeito. Então eu acho que é mais por aí. Mais por aí. Deixa eu te fazer uma inveja aqui agora. Faça. Tu já recebeu o Primeiro que é que. aqui, ó. Olha aí, rapaz. Legal, legal. Ah, garoto. Tu sabe que tu me faz uma inveja porque assim, a única coisa que eu fico, assim, que me deixa, assim, com vontade de ter livros físicos, a única coisa que me deixa com vontade é o fato de você poder ter uma biblioteca bonita. Oh, yeah. Entendeu? Na estante, assim, os Aham. livros e tudo mais. Porque assim, eu já leio livros eletrônicos Digitais. já há Aham. pelo menos digitais há pelo menos 3 anos. Né? Faz, Uhum. faz uns 3, 4 anos que eu não compro livro. Livro físico, né? Eu Uhum. baixo tudo da internet, compro na Amazon e tudo mais. Então, o Carnivore Code, do Paul Saladino, né, que é um cara fantástico, um livro muito bom, eu já li na primeira edição, quando foi lançado Ah, yeah. no Ah, começo do ano, tá? garoto. Então você não me faz inveja tanto assim, não. Mas me faz inveja o livro físico, entendeu, cara? Eu acho muito É, legal. O livro bacana. físico tem um cheiro, tem uma característica que é É, eu, fantástico. eu, eu também gosto mais do livro físico, cara, mas eu baixo muito livro online também.
Mas, Na porque realidade, fica eu não. inviável, né? Chegava a ter uma Não, fica... estante, Pois é, uma casa cara, muito grande, né? quando eu trabalhava na área de biologia, que era professor, a minha Uhum, biblioteca já tinha 3.000 volumes naquela época. E os uhum. livros eram assim, né? Os livros de biologia são É, livros grandes. Aí você tem um é. problema com esses livros Pesados, né? porque são pesados. Eu fui fazer uma mudança, cara, eu tinha quase 1 tonelada de livro. Putz, Porra, bicho, aí não tem condições, não tem né? Não tem condições. condições. Eu prefiro ter online que eu levo debaixo do braço. E uma outra coisa, os livros, não assim, por exemplo, o Carnivore Code, essas coisas, a atualização é um pouco mais lenta. Mas quando você pega livros na área de biologia celular, por exemplo, a atualização é anual ou bianual. E você não vai Aham. investir um livro de 150, $200, porque tem livros até Para mais depois caros do que trocar, isso. né? De Aham. 2 em 2 anos você tem que comprar um outro para poder ter um certo Concordo, é. update. Não faz sentido. Nesse Concordo. mundo digital que a gente tem hoje, não faz muito sentido, não. Até Esse aqui, uma sustentável não é, né? é isso. Esse aqui eu estou guardando depois das 100 milhas, eu vou devorar ele, porque não vai Legal. dar tempo, porque o livro em inglês eu demoro mais um pouco, né? Óbvio, né? Você fala tranquilo em inglês, mas demora na leitura. É, na leitura demora um pouco, cara. Na leitura, assim, porque eu sou detalhista, cara. Aí eu paro, aí vou pesquisar o que que exatamente ele está querendo falar, enfim. Mas se eu quiser fazer uma leitura rápida, eu faço, entendo e tal, mas eu quero me aprofundar Eu bastante sei nesse como é. livro, até Eu sei como porque é. eu sou fã dele também. Né, E ele é um você cara. viu a discussão dele e o Sean Baker? Sim, Eu sim, não sim, entendi, sim. cara. Eu acho assim. Os dois não precisam ficar fazendo isso, né, De cara? jeito nenhum. Eu também eu Ficar, enfim. concordo com você. Eu Eu concordo que concordo, não assim, eu há concordo necessidade que de discussão. o mel para um carnivorismo, de base, né, raiz, ele não entra. Para mim, na minha concepção, ele não entra. Mas para o caso do Paul Saladino, que quem acompanha ele, ele também ele faz muita atividade física, é recomendado também. Como Claro, claro, eu claro. tenho um apoio da Vespa, que é um suplemento que tem o mel como um dos Uhum. ingredientes, né? E, enfim, eu acho super válido quando você tem uma estratégia para uma prova. Enfim, Claro, claro. para Eu, essa eu, corrida não entra para a gente, que a gente quer fazer experimentos, mas aham. para o ano que vem, quando eu fizer o Ultraman Brasil, eu vou usar o Vespa, que eu acho que é um Claro. mecanismo. Pode explicar esse mecanismo, Henrique? Cara, o que acontece? Deixa eu explicar um pouquinho pro pessoal essa treta, né, dos dois. É isso, por A favor. treta é o seguinte: o Paul Saladino, depois que ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é o fato dele não ser uma pessoa dogmática. E ele se Isso. questiona bastante, não questiona Uhum, só os outros, mas ele se questiona muito. E nesses últimos, sei lá, 6 meses, um ano, ele vem percebendo que tem algumas coisas que não fazem muito sentido em você manter um estado de cetose a longo prazo. Né? E é uma coisa que eu já tinha percebido também. Não assim, não que você não possa manter cetose por 1 ano, 2 anos, mas você uhum, se manter em cetose por 5 anos, né? Por 10 anos, não é uma coisa inteligente, não é uma coisa saudável, né? Então ele percebeu isso e ele começou a utilizar, ele botou um CGM e começou a experimentar uhum, algumas frutas. Para ele, parece que ele não gosta muito do efeito das fibras, né? isso. E aí ele começou a experimentar o mel, né? E começou a se dar bem, começou a melhorar o rendimento do treino e tudo mais. Ele usa em determinados momentos lá. E rolou uma treta com o Sean Baker, que é outro cara que é um monstro, né? Não. Eu fico com medo de um dia encontrar com ele, eu cheirar o sovaco dele, né? Porque o cara é gigantesco, né? E Aham. rolou E uma ele é treta carnívoro raiz, né? carnívoro raiz. Ele, inclusive, não come, ele não vê nem a necessidade de comer vísceras e tudo mais, né? Então, para o CS 666666, já já eu Uhum. respondo a tua pergunta e falo sobre a questão do diabético, tá? E o Sean Baker, o Paul Saladino, colocou que é ruim comer porco e galinha por conta de que esses animais são alimentados com grãos e concentram os ácidos poliinsaturados na gordura, aumenta Na a gordura, quantidade, isso. o mesmo tipo que Uhum. você encontra nos óleos vegetais. Então ele evita comer. E o Sean Baker disse que isso é bobagem, que é muito pior você comer carboidrato. Né? Então, Uhum. assim, eu acho que são dois lados da mesma moeda. Uhum. Eu acho que essa discussão é uma discussão que seria interessante. Eu acho que agrega quando você encontra duas pessoas Sem que têm dúvida. visões diferentes, porque você constrói um todo, né?
Porque a verdade não é o Paul Saladino ou o Sean Baker. Eu acho que a verdade é um conjunto das duas coisas. Inclusive, vai ter uma live muito boa no sábado com a Andrea Bisi e a Fê Anders, lá de Portugal, da Legal. Cetogênica.portugal. Elas vão conversar sobre esse assunto. Então, eu acho que são dois lados da mesma moeda, entendeu? Eu acho que se você é uma pessoa, e agora eu vou responder a pergunta que ele fez em relação à questão do diabético, em relação à Do cetose mel. por muito tempo, né? Do mel por muito tempo. Se você é uma pessoa que é diabético, você não deve incluir mel na sua alimentação, da mesma forma que Sem você não dúvida. deve incluir batata doce, da mesma forma que você não deve incluir todas as frutas, né? Porque você pode ter problema, né? Olha quem entrou aí, o André Burgos. Show. E aí, André, beleza? E esse é fera, hein? Que Tu é respeito, hein? doido? É, cara. Pô, você tá com a bola toda, cara. Então, já falar sobre as reportagens que saíram com você, Grande né? amigo, André Burgos. É. E então, se você é diabético, você não deve consumir. O diabetes é uma situação onde você é intolerante ao açúcar, intolerante à glicose. Então, se você é intolerante à glicose, você não vai colocar a glicose na sua alimentação, né? Ou Perfeito. você vai diminuir substancialmente, certo? Se você é intolerante à lactose, você tira a lactose. Se você é alérgico a camarão, você tira o camarão, pô, você não bota. Tá entendendo? Então Sem dúvida. não faz sentido isso aí. A outra pergunta que foi feita pela mesma pessoa em relação a por que não é saudável você manter a cetose por 5 a 10 anos. Quando você entra em cetose, naturalmente, a gente tem que analisar tudo a questão, que é uma coisa que eu sempre falo, a gente analisar sempre a questão do ponto de vista evolutivo. Os nossos antepassados, dos quais a gente é praticamente a mesma coisa, a gente não mudou muito, a gente não mantinha cetose durante muito tempo, por quê? Porque a gente tinha as estações do ano e a gente sempre teve a possibilidade de colher frutas. De colher as frutas, sem Então, dúvida. entenda, o cara quando está 300, 200 mil anos atrás, ele não fica escolhendo o que ele vai comer porque não tinha abundância de comida que tem hoje. Tá entendendo? Ele comia o que aparecia. Então, se a caça foi bem sucedida, massa. Mas se eu tenho um pé de maçã que está com as maçãs aqui do meu lado, meu amigo, eu vou comer porque eu não sei o que é que tem amanhã. Tá entendendo? Então, isso aí precisa ficar claro. Então, essa Ele questão de entrava e você saía em cetose em entrava e determinados saía em momentos cetose da e evolução. havia uma ciclagem anual entre entrada e saída de cetose por conta da disponibilidade ou não de carboidratos na alimentação, né? Isso significa o quê? Isso significa que entrar em cetose é uma coisa ruim? Não, isso significa que fisiologicamente falando, talvez, eu digo talvez porque não tem nada de evidência mostrando que isso é melhor ou é pior, talvez seja melhor você ciclar essa cetose, né? Ou seja, você entrar em cetose um determinado período e periodicamente você sair. Você pode sair, se você quiser, é aquilo que o pessoal do fisiculturismo chama de dia do lixo, de refeição do lixo, mas eu prefiro sair com uma colher de mel ou com uma batata Uma doce ou com comida de uma verdade, né? cenoura. Exatamente, comida de verdade. Porque quando você entra em cetose, você naturalmente desenvolve resistência fisiológica à insulina. Porque se você está em cetose, o teu músculo começa a dizer, não, eu posso consumir gordura, né? Tem até um post meu sobre isso, eu posso consumir gordura, então deixa essa glicose aí para os tecidos que dependem de glicose para viver. Como é o caso do cérebro, as hemácias e alguns outros tecidos. Então eu, que sou músculo, posso consumir gordura. Então eu fico resistente à insulina nesse aspecto. Tanto é que se você pega uma pessoa que está fazendo uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica e joga para ela fazer aquele teste de tolerância oral à glicose, ela pode falhar no teste de tolerância oral e o resultado pode dar que ela é diabético, porque ela Ou pré-diabético, ou né? pré-diabético, porque ela tá com essa resistência fisiológica, entendeu? Mas entenda, são duas situações diferentes. Resistência à insulina, quando você tem excesso de insulina e excesso de açúcar circulante, é a patológica, é outra coisa. Isso. Tá? Resistência fisiológica é uma coisa totalmente diferente. Sua insulina está baixa, sua glicose está normal e o seu corpo simplesmente está economizando a glicose para os tecidos que precisam dela obrigatoriamente. Certo? Então, por isso é interessante você fazer uma ciclagem. Como é que eu faço essa ciclagem? Henrique, faço essa ciclagem nos finais de semana, quando eu saio com a minha namorada, que é chefe de cozinha, que faz as coisas maravilhosas. Pronto. Agora, eu faço a ciclagem com o quê? Eu não fico comendo biscoito Biscoito recheado, eu não recheado, fico comendo... Tá tomando entendendo? Se eu for... Coca-Cola. Não vou fazer isso, cara. Eu vou comer comida de verdade. Agora, comida de verdade que tem um pouco mais de carboidrato, uma pasta, por exemplo, uma massa, por exemplo, feita com a farinha de trigo de qualidade, né? Então, é isso aí. É isso aí. Beleza. Certo?
Não, não atrapalharia a hipertrofia, porque a resistência fisiológica, eu queria tanto saber teu nome para não te chamar de É, é, CS66666666. A, a, a chama de resist... 6. São de 6, para ficar fácil. Pronto. 6, a resistência fisiológica, ela não atrapalha a incorporação de aminoácidos nas células, tá? É uma resistência relacionada à glicose, tá? Inclusive, a hipertrofia, ela é possível e viável em uma dieta cetogênica, tá? Pode depois ver os posts que eu tenho na minha timeline, tem alguns falando sobre esse assunto também. João Paulo, pronto, valeu João Paulo, obrigado pela participação. Show. Cara, me conta como foi essas entrevistas aí, essas reportagens, tá muito chique, cara. Não, que nada, brother. Não, é um release que eu mandei aqui para mídias locais e brasileiras aí, uma de triatlon no Brasil, que já me acompanha em um tempo, né? E as outras reportagens aqui nos jornais brasileiros do sul da Flórida. Aí eles soltaram essa semana aí, e eu tive a ajuda de uma amiga, a Nanda, ela fez a revisão em português, porque, cara, muito tempo sem escrever português também. É Aí ela cruel, fez, cruel. ela fez a revisão para mim e a gente aí teve a felicidade, o pessoal olhar, mas sem dúvida nenhuma, cara, chegou na mão de muita gente aí, muita gente não publica, né, cara? Cara carnívoro pode ser pode ter o cara pode ser vegano, enfim, né? Ser contra a carne e não publica, cara. Para Teve quem até um não... caso aqui, Ah, vou mostrar também a camiseta aqui, ó, que eu vou correr, já ficou pronta também. legal, massa. Isso. É até um caso bacana, porque eu estava encomendado para fazer mais, mas aí a produção, a pessoal que ia fazer a produção para mim está enrolado com máscaras de corona e não Uhum. falou, não vai dar para mim te entregar tantas camisas, eu posso fazer algumas poucas. Eu posso te ajudar também, te patrocinar, tipo assim, diminuir o preço e tal. Aí tá, vou ver lá. E quando ela foi falar com, sei lá, quem lá, o supervisor, o cara não aceitou porque ele era vegano. A Ela, gente, não, a a gente não vai gente, fazer a parceria porque eu gente sou ri, vegano. a gente ri, mas isso é uma das coisas muito interessantes que eu estava conversando ontem com o Dr. Adolfo. Né? Eu Concluí. vi a live, show, Você show, viu, né? Que bacana. é essa intolerância, como É, se a gente tivesse, mais uma vez, aquela dicotomia onde ou é isso ou é aquilo. Não existe uma isso. gradação. Aham. Eu vivo falando isso, cara. A nossa luta não tem que ser carnívoro contra vegano. A nossa Não, de luta tem jeito que ser nenhum. contra ultraprocessado. Isso. Certo? A Se indústria eu. dos alimentos e Exatamente. A da indústria que está farmácia, adoecendo a enfim. gente, a Uhum. indústria farmacêutica que tá Concordo nisso. escravizando as Isso, pessoas. Tá isso. entendendo? Se eu sou carnívoro e eu tenho a oportunidade de apoiar um cara que é vegano, eu não sou vegano porque eu não acredito e os estudos não me mostram que seja Aham, interessante. concordo. Paciência. Mas se o cara quer, por alguma razão ética dele, ser vegano, cara, sem problema. E se eu posso apoiá-lo e, Uhum. através desse apoio, diminuir o consumo de ultraprocessados de um Pô, grupo, show. Uhum. putz, por que não apoiar? Todos Né? saem ganhando, né? Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Precisa ter essa visão, deixar de ter essa É. visão míope. Eu sou míope, né? Então tem que deixar de ter essa visão, deixar de ter essa visão míope de que a gente está lutando. Cara, Um contra o outro, né? a nossa briga é muito maior, bicho. A nossa briga é muito maior. Pega aí faturamento de McDonald's, de Burger King, de Concordo. KFC no ano passado, cara. Novartis, né? Pfizer. Novartis, Pfizer, essas são, Uhum. são empresas gigantescas que a gente não faz nem cócega com as nossas, com os nossos movimentos, cara. Né? Perfeito. Então, ficar brigando por isso, não, eu não vou apoiar o cara porque eu sou vegano. Porra, cara, mas ele tá correndo, mostrando que a indústria tá É, matando a gente, né? Então, perfeito. bom, paciência. Bom, para quem não É. viu, né, o acheiusa.com, né, foi o primeiro blog que Isso. publicou, né, É. a notícia é de Key Largo, aqui oeste, brasileiro corre 160 quilômetros para testar os efeitos da dieta carnívora em atletas. E tem uma foto super sensual sua aqui, né, no post. Não Cara, foi eu a achei. foto que eu mandei. Não foi a foto que eu mandei. Eles escolheram uma foto online aleatória aí, mas, enfim.
deixa, passou. Mas achei muito legal. No dia 4 de setembro, o ultraatleta brasileiro Alessandro Medeiros, morador de Deerfield Beach, vai largar de Key Largo até Key West em uma corrida solo. Serão 160 quilômetros sem parar e sem consumir nenhum alimento. O atleta que é adepto à dieta carnívora, ou seja, só se alimenta de animais, diz que vai usar somente a energia obtida de suas fontes de gorduras. Medeiros já tem um feito inédito. Competiu no Mundial de Ultraman em 2019, na ilha de Kona, no Havaí, em dieta low carb e cetogênica. O objetivo principal do projeto é descobrir os efeitos da alimentação carnívora nos esportes de longa duração no corpo de um atleta adaptado. Medeiros vai testar diversos marcadores como sangue, glicose, oxigênio, pressão arterial, corpos cetônicos, etc. Entre aspas, existe um conceito de que atletas devem obrigatoriamente consumir uma extraordinária quantidade de carboidratos durante a atividade física, mas isso já caiu por terra com estudos recentes, afirma Medeiros. O desafio vai ser filmado e acompanhado pelo amigo também ultramaratonista, Hernani Alves, e também por sua esposa e filhas. A jornada de Alessandro pode ser acompanhada pelo Instagram do atleta, @MedeiroSendurance. É, garoto. Bacana. Show de bola, bacana Então, mesmo. chegou aqui também, ó, o medidor Ah, chegou o do CGM? GNC. Legal. Chegou e vou usar ele, vou instalar ele hoje, já vou começar a monitorar. Eu esperei usá-lo porque eu mandei um e-mail para a companhia para ela me ter certeza que vai chegar o outro antes da minha corrida. Porque Entendi. pelo processo, pela pandemia, ele está atrasando muito, principalmente pelos correios americanos. Uhum. Então, os correios, a FedEx, a UPS e os outros estão mantendo as entregas, mas o correio americano está com O um Postal problema de Service entrega. o Postal Service está com Isso, o problema, Postal né? Service. Então, aí Uhum. eles me responderam falando que dá tempo, vai dar tempo sim. Então, eu vou instalar esse hoje e a partir de hoje já São começo a 14 dias, né? 14 dias, isso. 14 dias, aí eles pedem para esperar um dia antes de instalar o outro, de Certo. colocar o Para dar outro. tipo um intervalozinho, né? Você tem uma experiência muito bacana nisso, né? Você já fez esse experimento, né? Sim, sim. O que você espera aí que saia Cara, aqui eu do meu espero, eu experimento? espero o que os americanos chamam de flatline, né? Você não vai, Flatline? né? Ah, Acho que ok. Não vai você ter vai picos estar, de. você Aham. vai estar, assim, é interessante porque a gente vai ver agora exatamente quais são seus níveis constantes de glicose e a gente vai ver, por exemplo, uma coisa que é interessante de observar é que mesmo sem comer nenhum tipo de carboidrato, durante o treino a tua glicose vai subir. Vai subir. Aham. Né? Então, isso é uma Aham. coisa interessante para o pessoal entender que exatamente por que a gente não precisa de glicose, né? Porque a gente Uhum. fabrica o nosso próprio carboidrato. Então, o que eu espero são flutuações mínimas, né? Uhum. Agora, é interessante a gente ver também qual vai ser a tua glicemia em jejum, né? A gente vê tudo isso, por quê? Porque pelo tempo que você já está em dieta carnívora e seguindo bem à risca, muito provavelmente essa resistência fisiológica à insulina já estabeleceu. Então é provável que a tua glicose de jejum não Esteja, seja lá 80, 90, mas esteja já esteja próximo de 100, 100, 100 e 100. alguma Aham. coisa. É, Entendeu? É isso. o mais provável que a gente observa. Tu tens medidor de cetonas aí? Tenho, tenho, Pronto. É interessante tenho. fazer a dobradinha quando tu A acordar. dobradinha, né? Uhum. O, Enfim, você lembra que eu te mandei os exames aí? A médica doida russa aqui me falou que eu estava entrando em pré-diabetes, porque a minha glicose estava 103, se eu não me engano. Ela uhum, falou: "Ah, você estava em uhum. jejum?" Eu falei: "Eu estava em jejum." Mas eu não falo, eu não tenho como, eu Não não tem, me não adianta. senti, Não eu não me adianta. senti assim seguro em abrir para ela que eu era carnívoro, enfim. Claro, Tanto que ela claro. receitou, ela prescreveu estatina, enfim. É. É, Agora, teu score de cálcio deu bem baixinho, né? Deu 21. Deu baixo, deu baixo. Eu estou Né? esperando a Janaína, a gente tem a nossa conversa no dia 19 agora e ela vai, né, mastigar isso tudo para mim, todos os exames que eu fiz, e a gente vai para uma outra etapa aí, Legal, né? legal. Tem o Cara, Corre Fácil aí, um grande amigo meu, Ultraman também, foi comigo no ó, eu Hawaii. quero Grande abraço. só dizer que esse Instagram dele é uma mentira, cara. Esse negócio de correr não é fácil, não. Tô brincando. Cara, eu acho O que pessoal a está gente... perguntando. Ah, Eu estou fazendo vários exames de sangue e a gente está um estudo muito bacana. Em vários exames fizemos o score de cálcio, né, que uhum, o Henrique falou aí agora, é um exame
Deu top 21, aí. né? E, inclusive, ele considerou que você está no percentil muito bom, né? Para a sua idade e tudo mais, risco praticamente nulo de doenças cardiovasculares. O BSB Sunset é um velejador, tem 59 anos de idade, está começando agora nessa história de jejum, dieta, carnívoro e tal. Então, a gente vai fazer esses comparativos, entendeu? A gente vai estar comparando os exames antes, né? E durante a prova, as leituras que a gente vai ter e tudo mais. Vai ser muito interessante esse processo. Pô, Cara, a leitura na corrida vai sair direito, né, vai, Henrique? O que, que vai você sim. acha? Vai, né? Vai Tá, sim. beleza. Vai sim. É só encostar o celular Só aqui, encostar. Aham. Eu vou fazer os testes aqui. ele já abre com a leitura e já, porque assim, na realidade assim, a leitura ela acontece o tempo todo e te gera um gráfico. Isso. Aham. Quando você mede, eu não sei como é o software da NutraSense, porque não tem essa marca aqui no Brasil. Eu usei o software da Abbott. Abbott. Né? Que é Aham. o freestyle. Quando você usa Freestyle. Aham. o software da Abbott, ele te dá o gráfico, né? E ele marca com alguns pontos aqueles onde você Os verificou a picos. medida. Não, onde você Ah, verificou perfeito. a medida. Então ele te Ah, ok. coloca onde Ah, você ok. verificou. Mas o gráfico ele é contínuo, entendeu? Uhum. Então Eu vou dá estar para te você. enviando, vou estar te enviando aí Massa. regularmente e a gente vai estar analisando isso. Vamos Vamos ter analisar uma. direitinho. É interessante sempre que você medir, principalmente nesse período agora que você vai estar com a possibilidade de medir, de registrar o que você estava fazendo, o que você comeu e tudo mais, é importante registrar tudo isso, entendeu? Qual era a sua atividade, o que é que você comeu, Ah, não, tudo sem isso para dúvida. poder a Uhum. gente criar um padrão de registro. O aplicativo que eles mandam junto aqui, pô, parece um. Eu falei, eu tenho que demorar aqui 1 hora para preencher isso tudo aqui. É bem detalhista, eles são bem Que bom, detalhistas. Eles ficam no chat online também, toda legal. hora. É, porque aí, Interessante. aqui tem uma diferença crucial daí para cá. Aí não, aí esse CGM, né, que é o monitor contínuo de glicose, há necessidade de você ter uma receita médica, né? E a Aham, NutraSense não tem essa necessidade. Então, não isso. sei o que é que eles usaram, qual foi a brecha que eles encontraram na lei Na lei, para né? Uhum. poder fazer isso aí. Talvez esse suporte através do aplicativo e tudo mais, que joga a responsabilidade para você, usuário, né? Talvez isso aí tenha permitido que ele faça É essa exceção, legalização, né? essa legalização. Mas Não, eles. aqui no Brasil o aplicativo é bem simples, bem simples. É, né? Você coloca alguns dados, né, de idade, nome, essa coisa toda, mas o aplicativo em si é muito simples, muito simples. Show, show. Beleza? Cara, eu acho que a gente cobriu bastante temas hoje, Foi né? Super bacana legal, demais. foi muito Como bacana, sempre. né? Para o pessoal que está assistindo a gente, toda quinta-feira, às 19 horas, horário do Brasil, às 18 horas, horário da Flórida, a gente está aqui fazendo essa cobertura semanal do processo do Alessandro todo até ele chegar na hashtag Carnival 100 Miles. Então, eu acho que vai Faltam ser um. 3 só, né? Faltam só Lives. 3 semanas, falta só 3 semanas. Vai ser 3 muito show, lives. cara. Cara, a gente tem que fazer umas transmissões ao vivo quando tu estiver correndo, bicho. Será que a gente consegue? Cara, tem os treinos leves. Tem sim. Né? Quando tu O, tiver. Não, eu digo quando tu estiver correndo no dia da prova. Será que Ah, não dá para não, fazer? não, sem dúvida, tá. Eu estou agendando, vai ter várias pessoas correndo comigo. Você vai entrar também, eu estou agendando aqui, como eu te falei agora, a gente vai planejar junto com a minha família, com o meu amigo Hernani. A gente vai escalonar as pessoas que queiram correr ou queiram entrar online e a gente vai estar fazendo essa Show de bate-bola. Vai bola. ter a Aninha, ela é do Recife, ela é uma atleta carnívora. Ela já fez, se eu não me engano, 2 maratonas em carnívora. Ela é uma exponente aí na carnívora. Tem a Maria Vitória, que bateu um papo contigo aí há pouco tempo, né? A maratonista também, Maria Vitória. E tem uns outros amigos meus aí que vão estar entrando e a gente vai estar batendo. Eu convidei já o Sean Baker também, não sei se ele vai estar, o Paul Saladino também. Convidei os Massa. dois. Eu tô tentando convencer o Paul Saladino e o Ben Grimes de correr comigo o Eco Challenger, cara, ano que vem. Vamos ver se eles Legal. aceitam formar um time carnívoro. Ah, seria Quem não interessante. conhece, o Seria Eco Challenger interessante. é a corrida de aventura mais bruta do mundo. Vai até começar amanhã aí no Amazon Prime, a série que teve na última prova de Fiji. Tem algumas equipes brasileiras e amanhã Massa. começa a transmissão deles do ano passado. Quem quiser aí ver, quem tiver Amazon Prime,
Vai lá para ver. Eu estou tentando convencer eles aí para a gente formar uma equipe carnívora e correr ano que vem, aí, se Deus Seria quiser. interessante. Seria Aí interessante. estou convidando esse pessoal para a gente fazer essa transmissão. Mas vamos fazer, você já está aí na. Só vê aí, quer entrar de madrugada? Prefiro Rapaz, de eu entro a madrugada, qualquer hein? hora. Com você Três, eu tô quatro dentro, horas da meu manhã. querido. Mas, rapaz, eu tô dentro dessa história, não. Tem essa história de jeito nenhum. É, Respondendo, fazendo um comentário sobre essa última coisa que o João Paulo colocou aí. aham, João Paulo, cara, é assim, tudo que a gente está falando aqui é muito individual, entendeu? É muito, melhor, é muito geral. Se você se sente bem em cetose por anos, tem diminuição da depressão, de ciclotímia e mostra amenizado e é. tem, sabe? Cara, vai fundo, bicho, continua. Não, Isso, sem dúvida. não muda o que está dando certo. Essa história de mexer em time que está dando certo, a gente não Uhum, mexe. Não mexe mesmo, não. Né? Não vem com essa história de mexer em time que está dando certo. Se você está se sentindo bem, esse é o principal isso. fator que deve ser levado em consideração. Tá entendendo? É o principal fator que deve ser levado em consideração. Você, sabe, Não, mudar não vai um. morrer por isso, né, Felipe? Não, não, de jeito Não vai nenhum, de ter jeito nenhum. complicações por Não isso, vai ter cara. complicação por isso, Não, de jeito nenhum. não. Até porque isso aí te coloca numa posição aonde, no dia que você, por acaso, quiser fazer uma ciclagem, você está Ciclagem. tranquilo, entendeu? Não tem Isso. essa história. É muito, muito tranquilo. Mas ciclo, quando voltar, entra na comida de Entra, verdade. entra na comida de sempre, Sem sempre comida de industrializado, verdade, por sempre comida favor. de verdade. A coisa mais industrializada que eu como é quando eu mesmo faço meu pão. Aí a indústria sou eu. Cara, muito obrigado Obrigado pelo você, seu Henrique. tempo, Um obrigado abraço. pela disponibilidade. Galera que assistiu, valeu demais. Esse episódio vai ficar disponível no IGTV, vai ficar disponível no podcast também. Então vai ser show Até de. quinta. Até quinta-feira, próxima semana, no nosso 10º episódio do hashtag Carnival 100 Miles. Valeu, Alessandro. Abração, cara. Valeu, um abraço, meu amigo. Tchau, Tchau. tchau.